título da minha mensagem é o Evangelho da Generosidade. Repita após mim então, o Evangelho da Generosidade. Eu estou muito empolgado para pregar essa mensagem, tá? Então se eu falar um pouco mais alto, ser incisivo em algo, é porque eu estou empolgado para pregar ela, amém? Não estou brigando, amém? Mas estou empolgado para ministrar ela, porque quando fala do Evangelho, meu irmão, não tem como tu pregar normalmente, né? Amém? Então o Evangelho da Generosidade. Então, nós estamos nesse mês da generosidade, sabemos que semana que vem nós teremos o culto da generosidade. Para quem não conhece, esse culto da generosidade é um culto especial todo ano que temos, onde nós, nesse decorrer dessas semanas, nós estamos orando e pedindo para que o Espírito Santo mostre uma pessoa, para que na semana que vem a gente possa presentear. Nós vamos ter no final do culto aqui um momento que nós vamos presentear uns aos outros, orar uns pelos outros, amém? Então quem aqui já está orando e pedindo para o Espírito Santo mostrar a pessoa, amém? Que seja eu, estou brincando, amém? Então orem no decorrer dessa semana, peça específico, eu não posso comprar um presente caro, cara, compra aquilo que tu pode, mas seja movido pelo coração de Deus, amém? Então, semana que vem será um dia extraordinário, nós vamos ver junto essa questão do dar, amém? Então vamos lá, o Evangelho da Generosidade. Então, para você entender sobre generosidade, você precisa conhecer o plano da salvação, porque o plano da salvação fala sobre generosidade. Então, quando você entende o que é salvação, quando você entende o que Jesus fez pela sua vida, quando você entende todo, o propósito da cruz, a graça sobre a tua vida, você vai ser generoso. E eu podia aqui, queridos, trazer muito texto bíblico ao qual a palavra de Deus diz sobre dar, sobre ser generoso. E a gente já passou 2 semanas ouvindo tantos textos que falam sobre a generosidade, não é verdade? Mas não vai entrar no coração de vocês se vocês não entenderem o propósito da generosidade. O porquê que eu tenho que dar, o porquê que eu preciso ser generoso. Porque se nós só pregarmos que tem que ser generoso, às vezes você não vai ser generoso, porque você não entende a essência, de onde que vem e por que eu preciso ser generoso. Então, a verdadeira generosidade virá a partir do momento que você entender o verdadeiro Evangelho. Quando você entende o Evangelho, você verdadeiramente manifesta a generosidade. Estão entendendo? E nos próximos minutos, eu quero apresentar para vocês o Evangelho da generosidade. Estão a fim de saber qual é, não? Amém? Então não durma, tá? Fala para o seu amigo do lado aí, não durma. Porque às vezes a gente vê alguns irmãos dando uma cochiladinha, ainda mais que o ar-condicionado está ligado. Alguns foram para a praia, estão um pouco cansados, então toma cuidado para não dormir e perder a mensagem. Então o Evangelho da Generosidade. Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 8. Gênesis 2, 7 a 8. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Olha a generosidade de Deus aqui. Formou o homem e soprou o fôlego de vida. Olha a generosidade do céu manifestando na terra. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então pensa comigo aqui, Deus criou o perfeito, criou a perfeição do ser humano, criou as coisas tudo perfeitamente, porque aqui nós estamos falando antes da queda. Então aqui, querido, você precisa entender que aqui não tinha choro, aqui não tinha dores, aqui não tinha depressão, aqui não tinha solidão, aqui não tinha enfermidades. Aqui o homem visitava Deus face a face todos os dias. A generosidade de Deus era tanto nesse ambiente que o homem Adão via Deus face a face todos os dias.
olha só o que Adão tinha, olha o que Adão vivia. Adão não ficava doente aqui, gente, aqui não tinha morte. Olha o que esse cara vivia, e todos os dias, face a face, diante de Deus. Só que nós sabemos que no capítulo 3, o que acontece? A queda do homem, a queda do ser humano, que não era para ter caído, mas caiu. Então Deus fala para Adão: olha, come tudo dessa generosidade que eu manifestei para ti, fica à vontade, Adão, mas não comerás aquela ali, ó, do conhecimento do bem e do mal. Aí Adão poderia comer tudo aquilo que Deus tinha dado com generosidade para ele, mas Adão, ó, abençoadinho das estrelas, foi e comeu a que não podia comer. E aí, houve-se então a desobediência do homem. Então o homem escolhe a generosidade de Deus e come da desobediência. Aí sim, meus irmãos, aí começa a desencadear as dores, a morte, a depressão, a doença, a enfermidade. Satanás começa a reinar sobre os homens por causa do pecado. Aí a gente começa a ver a desgraceira que até hoje em dia a gente vê, porque começou de lá. O homem tinha a oportunidade de viver uma vida abundante na generosidade com Deus, mas escolheu desobedecer, e aí entrou no mundo o pecado, e pelo pecado entrou a morte. A morte começou a reinar a partir da desobediência do homem. Não somente isso, houve-se então a separação do homem com Deus. Aquele que via Deus face a face, na sua plenitude de generosidade, escolheu a desobediência e foi separado da presença de Deus. Olha só que zica. Foi separado da presença de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Olha só, Romanos fala sobre isso. Pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, algumas versões vão dizer carecem da glória de Deus. Essa palavra destituídos ou carece significa falhar em tornar participantes. Então, por causa do pecado, o homem falhou em estar na participação da presença de Deus. Por causa do... Me ajuda aí para vocês não dormirem. Por causa do... O homem foi separado, destituído da presença de Deus, queridos, da glória de Deus. Romanos também, capítulo 6, versículo 23, diz: o salário do pecado é... Isso, então o salário, ou seja, aquilo que eu recebo por pecar, é a morte. Olha só, então qual que é o estado do homem que peca? E qual que é o estado do homem que peca? É separado da presença de Deus. Ou seja, se é separado da presença de Deus, e ele está então condenado, certo? Então olha o estado do homem, condenado. Romanos 5,12 também fala sobre isso, ó. Portanto, Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem? O pecado entrou no mundo por quem? Adão. Olha só, então, ó, presta atenção nesse texto, ó. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós estávamos incluídos nisso. Por causa de Adão, do pecado de Adão, todos nós nascemos propícios ao pecado. Nós pecamos por natureza adâmica. Amém?
Está ficando claro a posição ao qual nós estávamos, meus irmãos, por causa da desobediência de um homem. Isso é muito interessante, porque é dali que começa o Evangelho, é de lá atrás que começa a manifestar o Evangelho de Jesus Cristo, a generosidade de Deus. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 22, vai dizer o seguinte, 9:22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão ou seja, na lei de Deus, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado, certo? Se Adão chegasse e falasse assim para Deus, Deus, deixa comigo que eu resolvo esse negócio, fui eu que pequei, então deixa que eu vou para a cruz, né? É derramamento de sangue. Mas seria aceitável a Deus o derramamento de sangue de Adão? Não, por quê? Porque Adão já estava contaminado com vocês estão lendo a Bíblia, né? Então olha que interessante, Adão ou nós, se nós chegássemos e dizéssemos, Deus, deixa comigo então que eu vou lá e sofro e passo tudo aquilo que Jesus passou e está tudo certo, não dá, meu irmão, porque nós já estávamos contaminados com o pecado. Aí, queridos, vem aquele, só um aleluia, só um entendeu, vem aquele que é santo, que é maravilhoso, que foi o Cordeiro Santo, que sem mancha, sem mácula, perfeito, que a Bíblia vai dizer, e nós vamos ler, que foi tentado em tudo, porém sem pecado. Veio alguém que poderia bater no peito e dizer assim, deixa comigo que eu pago. Então, aí a gente olha, ao estado do homem morto, o estado do homem condenado e impossibilitado agora, meu Deus, o que eu vou fazer para mim ser salvo? E aí o Pai, o amado Senhor, o generoso, o maravilhoso, Ele não fica de braço cruzado, mas Ele manda o seu Filho para estender os seus braços para nos alcançar. João capítulo 3, versículo 16, o maior versículo que manifesta a generosidade da face da terra. Oh, glória a Deus, só alguns estão entendendo. João capítulo 3, versículo 16, mas não repita comigo porque você sabe decorar, reflita comigo o que esse texto está dizendo, porque às vezes a gente sabe decorar, e decora e fala, mas nem sabe o que esse texto está dizendo. João 3, 16 e 17, porque Deus tanto amou o mundo que deu. A generosidade é um ato de dar o seu Filho único, unigênito, para quê? Para que todo que nele crê, não seja condenado, não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus, olha só, enviou ao mundo, o seu Filho, não para condenar o mundo. Por quê, gente? Porque o mundo já está condenado. Aí tinha sentido de Jesus vir para cá condenar o mundo? Não, ele veio ser a resposta do mundo que já estava condenado. Faz sentido? Mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus, ele não fica no camarote vendo a destruição da face da terra. Jesus vem para ser o generoso, para nos dar a salvação, para nos resgatar das trevas, para nos tirar todas as doenças, para nos ajudar a vencer todas as tentações. E aí ele, como um cordeiro puro, santo, vai até a cruz e vai consumar isso. E é muito louco algo de nós entendermos. Sabemos que Jesus andou nessa terra e a gente vê que o ápice é a cruz. Imagina, né? Sendo crucificado, pensa na dor. Mas vamos ver algo comigo interessante. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Abre aí, Hebreus 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, aponta para você assim, como você e eu, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aí a gente pensa, claro, foi um ápice sim a cruz, né? A gente honra muito que Jesus passou, mas imagina comigo aqui, quem tem 33 anos aqui, levanta sua mão. O Neto tem 33 anos, não era para te expor, né? Tem 33 anos. Tu já foi tentado em muita coisa, Neto? Agora imagina, Jesus desde pequenininho, todos os dias o diabo incansavelmente, eu preciso fazer ele pecar, eu preciso fazer Jesus pecar, porque se Jesus pecar, ele vai se contaminar com o pecado, e ele não pode salvar mais ninguém. Se você fosse Satanás, você ia tentar fazer Jesus pecar? Agora tu imagina, Jesus todo santo dia tinha que acordar na sua intencionalidade, cara, eu vou ser muito tentado hoje, mas eu preciso permanecer pela Zeni, eu preciso permanecer pela Nelita, eu preciso permanecer pelo Abreu, pelo Abraão, eu preciso permanecer. Imagina, querido, Jesus todos os dias, bateu na beirada da cama, não podia xingar, vinham uns demoniados para tentar Jesus todos os dias, e Jesus não podia falar nada. Jesus pega o chicote e corre atrás daqueles caras que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, mas não pecou. Até para dar uma chicotada em alguém, ele não saía da benção, meu irmão. A Bíblia diz, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado, porque se ele pecasse, ele não poderia pagar os nossos pecados. Cara, está entendendo o que Jesus fez por você? Todos os dias ele acordava na segunda, meu irmão, era difícil a segunda para ele acordava na terça, era difícil, e aí a quarta e quinta, aí chegou aos seus 30 anos, começou seu ministério, ficou mais difícil ainda, porque todo mundo queria matar ele, aí chegou aos seus 33 anos de idade, foi mais difícil ainda, porque foi crucificado, pela sua generosidade por amor a nós, pela sua generosidade por amor a nós. Aí sabe o que a cruz mostra para nós? Que tudo aquilo, presta atenção nisso, que tudo aquilo que Adão perdeu, Jesus restaura na cruz para nós. Tudo aquilo que Adão perdeu, a plenitude da generosidade, na cruz do Calvário, quando Jesus diz, Tetelestai, está consumado, ele restaura para a igreja do Senhor. Quer ver só? Vamos juntos, em vários pontos mostrar para você o que Jesus fez na cruz por ti. Jesus na cruz conquistou a vitória sobre todas, Jesus na cruz nos perdoou de todo o pecado. Vamos repetir isso? Vamos lá. Jesus na cruz nos perdoou de todo o pecado. Aqui não é todes, aqui é todos os pecados. Quer ver só? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha só, vocês estão entendendo o que Jesus fez por vocês? Glória a Deus, era isso que eu queria que vocês soubessem. 1 Pedro 2,24, ele mesmo, quem? Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Só uma pessoa entendeu? Ele mesmo, Jesus, em seu corpo, levou todos os pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Esse é Jesus, ele levou no corpo dele os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós. Aquele que segunda, terça, quarta, quinta, sexta se mantinha íntegro e se desviava do mal, e orava, e jejuava, e renunciava por amor a nós, na cruz ele diz, agora eu vou tomar os seus pecados. Ah, que loucura isso, meu irmão, quem é que faz uma coisa dessa? Viver uma vida íntegra, sendo tentado pelo inferno, por tudo nessa terra,
para chegar na cruz e dizer assim, agora eu vou levar o pecado de vocês. Tá, isso é doido. Colossenses capítulo 2, versículo 13, Colossenses 2, 13. Quando vocês estavam mortos em pecados, o que isso aqui está falando? Passado, não é? Quando vocês estavam mortos não é passado? Então olha a posição que Jesus está te colocando aqui. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. E aí o que ele fez então, Ele nos perdoou todas as transgressões, Ele perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele removeu pregando na cruz. Existia uma multa, existia uma dívida escrito no teu nome, ao qual te condenava, mas Ele te perdoou todas as tuas transgressões, cancelando, dizendo assim, Tetelestai, está consumado, está pago o seu pecado, está pago a sua dívida. Meu Deus, meu irmão, você não entendeu nada do que Jesus fez por você. Ou está entendendo? Glória a Deus! Então ele remove isso e prega na cruz. Prega como? Com seu próprio corpo. Meu Jesus amado. Então Jesus na cruz te perdoou de todo. E aí você é pecador? Meu Deus, que difícil entender a Bíblia, né? Vamos lá, outra coisa que Jesus fez na cruz. Jesus na cruz conquistou a vitória sobre todas as doenças. Jesus na cruz conquistou toda a vitória sobre a doença. Isaías 53, 4. Vocês conhecem também? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Jesus levou todas as doenças. Lembra que eu falei que Adão não ficava doente antes da queda? Jesus restaurou na cruz isso também. Sabe, e por que às vezes a gente não é curado? Por falta de fé. Porque Jesus já fez. Então o problema não está em Jesus, o problema está na nossa falta de fé. Só que, aí eu vejo a generosidade de Deus dando conhecimento, sabedoria, inteligência para os médicos, para curar aqueles que não têm fé ainda. Olha a generosidade de Deus. Vou usar ainda os médicos, vou preparar algumas pessoas nessa terra, ainda para curar alguém, para transformar alguém, para tirar o câncer de alguém. Olha a generosidade de Jesus. Não tenho fé, cara, para alcançar o meu milagre. Então vai lá no hospital, então, meu filho, que eu preparei algumas pessoas lá que vão cuidar de você com muito amor. Então na cruz, Jesus conquista a vitória sobre todas as doenças. Jesus na cruz nos libertou de Satanás, querido. Quem tem medo de demônio, dá um glória a Deus. Ouvi um glória a Deus aqui do canto aqui. Olha a pergunta que eu fiz. Quem tem medo dos demônios, dá um glória a Deus. Aí eu ouvi um glória a Deus. A Zeni levantou a mão também, Zeni, não precisa ter medo. Então Jesus na cruz nos libertou de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Querido, nós temos autoridade sobre o diabo, nós não estamos mais manipulados pelas trevas. Você não precisa mais ter medo do diabo, você não precisa mais ter medo de demônio, você não precisa mais ter medo de capeta, de sei lá o que chama aquilo.
Você não precisa mais ter medo de principados e potestades, ó. Porque na cruz, Jesus venceu. Sabe, tem alguns cristãos que têm medo de expulsar um demônio. E vai que manifesta, Du. É porque não entendeu o que Jesus fez na cruz, gente. Pelo amor de Deus. Se você tem medo de expulsar um demônio, é porque você não entendeu o que a cruz fez por você, a posição que ela te colocou. Porque se Jesus venceu e com Cristo nós somos mais que vencedores, que medo que você tem do diabo? Tem cristão que dorme até com a luz acesa ainda. Ele nos libertou de Satanás. Obrigado, Jesus. Você pode dizer isso para ele? Obrigado, Jesus. Sabe, às vezes dentro do nosso lar, isso não está na minha mensagem, mas me veio no meu coração. Às vezes dentro do nosso lar, às vezes tem uma tribulação muito louca, sabe? Briga dos casais, e briga com os filhos. Está na hora de você se levantar como sacerdote e botar esses demônios para correr de dentro da tua casa. Sabe, você se levantar e começar assim, em nome de Jesus, a minha casa é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, todos os demônios que atuam aqui, espírito de confusão, espírito de enfermidade, saiam, batam em retirada. Aí beleza, queridos, vocês levantaram a mão, agora levanta a mão dentro de casa, e bota esses demônios para correr. Sabe, bota para correr. Eu não aceito a minha filha, o meu filho ficar doente, em nome de Jesus. Porque daí você está pela fé usufruindo daquilo que Deus resgatou, ao qual Adão perdeu. Amém? Então bota os demônios para correr. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele nos reconciliou com Deus. O filho reconcilia o outro filho com o pai. Não entenderam, né? O filho Jesus reconcilia aquele filho perdido com o pai. Uau! João 12, vocês sabem de decor também. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, no nome de quem? No nome de quem? Então vocês que receberam Jesus, que creram em Jesus, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus na cruz dá o direito de vocês se tornar filho de Deus. Vocês não são mais órfãos, vocês são filhos de Deus, porque eu creio naquilo que o meu irmão fez na cruz do Calvário. Eu pulei um texto aqui, sobre a reconciliação, Romanos capítulo 5, versículo 10, Jesus na cruz te reconcilia com Deus, quer ver? Olha que interessante isso aqui, Romanos 5, 10, se quando éramos inimigos de Deus, por que vocês eram inimigos de Deus? Por que nós éramos inimigos de Deus? Por causa aí nós se tornamos inimigos olha só, então olha o nosso estado que era, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meu Deus, isso é tremendo, gente, isso é tremendo, Jesus nos reconciliou com o Pai, naquela cruz. Por que, gente? Ele reconciliou. Porque lembra que tinha um escrito de dívida que nos era contrário? Quem é o juiz que iria condenar? O diabo? O diabo é juiz agora? Deus. Pela lei de Deus, a ira do juiz, que é Deus, iria vir sobre todo o pecador, certo? Então era a ira de quem? A ira de Deus contra o seu inimigo. E quem era o inimigo? Aí o que Jesus faz?
Pai, eu vou ser teu inimigo então. Que a tua ira então venha sobre mim. E é por isso que Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento, a ira de Deus estava vindo sobre o seu filho, por causa dos nossos pecados. Estão entendendo, gente? Deus meu, por que me desamparaste? Mas aí, gente, é interessante algo aqui. Olha só que loucura isso. Jesus, no texto de Atos que a gente leu, não diz que é maior alegria quem dá do que quem recebe? Não é verdade? Jesus não falou sobre isso? A maior alegria é quem dá do que recebe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. No momento da crucificação, mano, no momento da ira de Deus, Deus estava triste ou estava feliz? Estava triste? Sabe por que ele estava feliz? Porque ele estava vendo uma humanidade lavada, remida pelo sangue do seu precioso filho. Não era um momento de tristeza para o pai, dizendo: ai, a minha ira está indo sobre o meu filho. Era um momento de júbilo, de alegria, porque meu filho foi fiel, andou 33 anos sem pecado. Ainda, muitos queriam botar Jesus no trono, e ele falava: não, eu permaneço na minha missão, que é ir para a cruz. O diabo às vezes queria botar Jesus no trono para desviar ele do caminho, mas ele: não, eu vou ser fiel, porque eu preciso cumprir a missão, para deixar o meu pai feliz. Olha que generosidade, olha o que Deus fez em cima do seu filho, por amor a nós, e olha o que o filho fez na cruz, por amor a nós. Meu Deus, gente, isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. E sabe o que Jesus fez na ressurreição agora? A gente só falou da cruz, né? Mas não acabou por aí. Tem algo na ressurreição que Jesus fez por você também. Na ressurreição, Jesus nos dá a vitória sobre a morte. Na ressurreição, Jesus nos dá a vitória sobre a morte. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, diz: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, Ele, Jesus, tornou inoperante a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, queridos. Jesus destrói a morte. Onde está a morte, o seu agrilhão? Meu Deus, quem tem medo de morrer, levante suas mãos. Ainda bem que ninguém levantou, porque Jesus botou a morte inoperante, ela perdeu o seu poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não, preste atenção nisso daqui. Se vocês não dão glória a Deus de pé levantado, não precisa dar mais, tá? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia, ou o primeiro entre aqueles que dormiram. Ou seja, nós não morremos mais, nós vamos dormir. Você não morre, você dorme. Dorme em Cristo Jesus, porque Jesus já venceu a morte, amém? Então, sendo a primícia dentro daqueles que dormiram, visto que a morte veio por um só homem. Quem? A morte veio por quem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Você está vivo em Cristo Jesus. Você não está morto, querido. Meu Deus. Eu falei que eu ia estar empolgado, amém? Vamos lá, então é diante, queridos, entendam isso. É diante da cruz. É diante da cruz que nós trocamos as nossas fraquezas pelas riquezas de Cristo.
Sempre que vamos, querido, até a cruz, sempre que vamos até a cruz, nós voltamos de lá diferentes, não é verdade? Vai orar diante da cruz, vai brabo, vai irado orando, e vai diante da cruz para você ver se você não volta mansinho, mansinho, não é verdade? Vá lá indignado diante da cruz para ver se você não volta mansinho, mansinho. Vá lá chorando diante da cruz para ver se você não volta sorrindo. Vai depressivo diante da cruz para ver se você não volta lá contente, com esperança na sua vida, porque é diante da cruz que nós depositamos a culpa e recebemos perdão, depositamos arrependimento e recebemos fé, depositamos tristeza e recebemos alegria, depositamos iniquidade e recebemos a justiça divina, depositamos insensatez e recebemos sabedoria, depositamos ignorância e recebemos conhecimento eterno, depositamos enfermidade e recebemos a cura, depositamos rejeição e somos aceitos por Deus, depositamos incapacidade e saímos de lá cheio do poder de Deus. É diante da cruz. E agora eu te pergunto, como não ser generoso? Como não ser generoso, gente? Como não dar? Se você entendeu o Evangelho, se você entendeu o que Jesus fez na cruz por você, na ressurreição, como você não vai ser generoso? O que é o teu carro agora? O que é um terreno? O que é um apartamento? O que é, gente, perto daquilo que Ele foi generoso conosco? É por isso que eu trouxe o Evangelho, porque a partir do momento que você entende o Evangelho, nada que você tem faz valor algum perto daquilo que Ele fez. Então, se não faz valor algum para ti, quem precisa, pega. Querido, se você não entender o Evangelho de Jesus Cristo, você não vai ser generoso, você vai fazer barganha com Deus. Se você não dá a partir do Evangelho, você só vai querer algo em troca, e é uma generosidade falsa. Se você vem com o seu dízimo e com sua oferta aqui, porque acha que Deus vai repreender o devorador, que Ele vai abrir as comportas do céu, você está dizendo para Deus assim: Deus, é uma moeda de troca, tá? Eu dou e daí você repreende o devorador. Mas Malaquias, quando o texto diz: tragam o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, fazei prova de mim nisso, diz o Senhor, e veja se eu não abrirei as comportas do céu. Sabe o que o pai estava falando? Está dizendo assim: filho, seja obediente com a tua parte e o resto deixa com o pai. Sabe, mas a gente trata, sabe de como? A gente fica com medo, e às vezes a gente é dizimista e bota Deus na parede. Eu dei o dízimo, agora tem que repreender, agora tem que me abençoar. Não é moeda de troca, querido. Você dá porque você entendeu o Evangelho. Você é fiel porque você entendeu o que a cruz fez por você. Pastor Cristiano ministrou sobre Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Está falando sobre semeadura aqui. E não cansa de ser generoso, e não cansa de fazer o bem. Por quê? Porque você vai colher. Aí sabe o que a gente faz? Barganha. A gente planta. Por quê? A motivação do coração é: eu vou colher. Eu vou colher, eu vou plantar. Então, se a Bíblia está dizendo que eu tenho que plantar, que eu vou colher, meu Deus, eu descobri uma forma de prosperar. Motivação do coração. Você precisa dar, você precisa semear, fazer as coisas boa por causa do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem uma semente de laranja, certo? E você planta porque você entendeu que tem que semear, e nasce um pé de laranja. Aí você plantou com a motivação errada, pensando: vou plantar, vai me dar várias laranjas. Aí nasce várias laranjas lindas, e você começa a comer, revela o quê? E não dá para ninguém, revela o quê? Um coração egoísta. Então quer dizer que quando você planta, aquilo que você colhe não é para você, é para compartilhar. Então pare com essa barganha de achar que você dá porque você vai colher. Dá
porque você vai usufruir da colheita, mas tudo aquilo que Deus te dá de abundância, não é somente para você, é para você abençoar o próximo. Vamos se colocar de pé?